do ministério petrino. Hoje nós temos como sucessor de Pedro, Santo Padre, o Papa Francisco. A nossa comunhão, nossa unidade com o Santo Padre, rezando pelo ministério dele, que ele conduza com muita sabedoria e discernimento os desafios que hoje a Igreja encontra para anunciar, para cumprir a sua missão. A Igreja tem que ser, no mundo, testemunha do ressuscitado. Começo lembrando que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Separaram que Jesus fala no singular, na primeira pessoa, e não minhas igrejas. Então ele não queria várias igrejas. Ele quer seus discípulos unidos. Então eu edificarei minha igreja. Então Jesus quer uma igreja unida. Uma igreja unida não só na teoria, mas de fato, nas nossas relações. Não é que é uma igreja uniforme, todo mundo pensando igualzinho, fazendo tudo igualzinho. Tanto é que nossa igreja tem Jesus, aquele arrependimento. Então, no final, Pedro diz para Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, esse tu sabes tudo significa o quê? Tu sabes como eu sou fraco. Tu sabes como eu sou volúvel. Pedro tinha esses altos e baixos, sabe das minhas fraquezas, sabe das minhas limitações, sabe até das minhas dificuldades de viver esse amor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É o que nós falamos para Jesus. Ninguém garante, nem a nós mesmos, que amanhã a gente vai pecar, vai cometer um deslize, uma fragilidade, mas não podemos desistir. Confiar na misericórdia, no amor de Deus, não é isso? Assim a gente tem que caminhar, conduzir a nossa vida. Mas o bonito é que Jesus confirma Pedro nessa missão, apesar das fragilidades dele. E o papel de Pedro na igreja é muito importante. Tem alguns grupos religiosos que dizem assim: não, essa função Jesus só confiou a Pedro exclusivamente. Mas a igreja continua na história, mais de 20 séculos, e aí depois de Pedro acabou, não tem mais a missão de confirmar os irmãos na fé, de apacentar as ovelhas, os cordeiros. E agora, como é que fica? Claro que é importante a continuidade da missão de Pedro, como essa coluna na igreja. Impensável imaginar que a missão de Pedro terminaria com a morte dele, só ficaria uns 20 anos. Então veio o sucessor. Nós temos, quem pega um pouquinho da história da igreja, sabe que a igreja até hoje conhece cada um dos sucessores de Pedro. Pedro, Lindo, Cleto, Anacleto, e assim vai. Cada um vai passando, claro, porque a missão continua. Como na diocese vai sucedendo os bispos. Começou com Dom Guilherme, primeiro bispo de Barra do Piraí, depois veio outro, e assim sucessivamente até chegar a mim como o atual bispo diocesano. Depois outro continuará até o final dos tempos. A igreja, mas olha, é preciso ter muita atenção, porque na vida, a história da igreja, casos de igrejas, comunidades religiosas que floresceram, dioceses e outras que se extinguiram, porque faltou a perseverança, a continuidade da mensagem de Cristo. Então nós devemos também tomar cuidado, porque no Brasil o decréscimo da fé, da religião católica está grande. Não é que a gente esteja só valorizando a quantidade, não adianta. Católicos que não conhecem sua fé, sua religião, que não têm convicção. Queremos católicos convictos, participativos, comprometidos com a evangelização e com a missão. Mas precisamos tomar cuidado, porque tudo aquilo que nossos antepassados guardaram zelosamente, os que construíram essa igreja, os fundadores desta comunidade, não se perca. Cabe a nós dar continuidade, valorizar os que estão chegando, os mais jovens, dar oportunidade a outros. A gente não pode se apegar também a funções e cargos, porque a gente, um dia Deus
vai nos chamar. Então outros têm que continuar, a gente tem que pensar na continuidade da missão. Todas as verdadeiras lideranças não ficam fechadas no seu, é só eu que sei fazer, só eu que posso fazer, só eu que tenho que fazer. Não, o verdadeiro líder, uma verdadeira liderança saudável, se alegra quando outros continuam e até fazem melhor. Que bom! Graças a Deus, outros vão continuar a missão. São Pedro, então, passou para Lino essa missão e até hoje, até o Papa Francisco, temos aí o ministério petrino a confirmar os irmãos na fé. Por que tem um magistério? Pedro, magistério ordinário, os documentos do Papa, as orientações do Papa, por sua vez, as orientações do bispo nas dioceses, os bispos em comunhão com o Papa, porque Jesus não quer uma igreja, uma sociedade de livres pensadores, cada um pensando de uma maneira. Essa é uma confusão, né? Ah, não, a gente vai agora aqui nessa comunidade, mudou, não vai ter Eucaristia não queremos outra coisa. Ou então, para que batismo? Não precisa. Aí ia ser uma bagunça. Graças a Deus nós não somos assim, temos uma só fé e um só batismo, como diz a palavra de Deus, temos uma doutrina, não é para nos engessar, ficarmos fechados, rigoristas, não, é para que a gente tenha um norte. O norte é justamente a bússola, né? A gente está perdido, a gente olha, antigamente era mais fácil, hoje em dia a gente não tem mais isso não. Temos nossas técnicas, nossos mecanismos. Nós deixavam conduzir por a estrela que indicava o norte, um caminho para conduzir, ou então as bússolas. Então nós temos o norte. A gente não pode ficar desviando muito do caminho, dos caminhos incertos do mundo, da mentalidade do mundo, que muda ao sabor do vento, as coisas vão acontecer. Nós somos uma igreja que temos valores, que a gente vai anunciando e testemunhando. O dia que a igreja se conformar com o mundo, seu discurso for igual ao do mundo, para que igreja? Para quê? Então a gente não precisa ficar perdendo tempo. Mas a mídia já ensina tanta coisa, ensina não, né? Distorce tanta coisa. A nossa função não é agir de uma forma fanática, não é de forma agressiva que anunciamos a mensagem do Evangelho, mas de forma convicta. Agressiva não, convicta. E não se tornar um católico chato. Sabe aquele religioso chato que fica falando toda a vida, que se acha melhor, que fica só criticando, só julgando? Não queremos gente assim também não. Pessoas convictas, testemunhas de Cristo, discretas, vai chamar a atenção com certeza, não pelas palavras, pelos atos, e as pessoas vão prestar atenção, vão querer conhecer, nossa, essa pessoa é tão bem, está tão bem com a vida, tão bem consigo mesma, por quê? Aí vai ter curiosidade. Agora, um cristão chato, murmurando, sempre, reclamão, tudo, afasta. Meu Deus, essa é a pessoa católica, essa gente chata na família, que só reclama, que briga com todo mundo, que discute com todo mundo, que só fica falando mal. Eu não vou para essa igreja não. Claro, é a lógica, né? É a atração pelo testemunho. Como é que nos Atos Apóstolos foi crescendo o número de cristãos? Os pagãos ficaram impressionados, vejam como eles se amam. Olhavam um comportamento diferenciado. Não eram beberrões, idólatras, não estavam aí envolvidos, viviam felizes, realizados. Isso nós somos cristãos comprometidos e que não precisa nem falar muito. Basta mostrar a postura, modo de agir no trabalho, em família, na vida da igreja, que vai conquistando os irmãos para Cristo Jesus. A igreja, então, tem essa missão. São João Paulo II, refletindo sobre o primado do Papa, ele até se preocupou muito sobre como conduzir o ministério petrino para trabalhar pela concórdia com as igrejas cristãs. O Concílio Vaticano II falou-se muito de ecumenismo, do diálogo. Esse ecumenismo, diálogo com as outras igrejas, quer dizer que a gente vai
deixar de acreditar em tudo que desde sempre a igreja defendeu só para agradar os outros. Não, nós vamos propor um caminho, dialogar com as pessoas, quem sabe assim vamos buscando no essencial nos unir mais e mais. O ministério petrino deve ser esse sinal de unidade na igreja. E como é maravilhoso ter esse dom na igreja. Às vezes nem valorizamos, mas atenção, nós católicos não temos um certo tipo de devoção papa de interesse, não. Eu vou valorizar, destacar a figura de um determinado papa, porque eu acho que é melhor o que ele falou, gosto de como ele é, como foi esse papa. Esse eu já não gosto tanto. Isso não é ser católico. O católico acredita na ação do Espírito Santo, que suscita papas conforme as necessidades dos tempos. Então, da mesma forma como ele amava, como nós, assim, falando por mim, que quando eu nasci, quando a gente se vê como gente, né, se entende na idade da razão, era o Papa Paulo VI. Quando criança, no colégio, eu lembro o anúncio da morte do Papa Paulo VI. E aí veio João Paulo I, que nem deu tempo de a gente conhecer direito, um mês. E João Paulo II foi o Papa da minha juventude, São João Paulo II. O Papa em que fui despertada a minha vocação, que eu me ordenei padre no magistério do Papa São João Paulo II. Então, tem um carinho todo especial por esse Papa. Depois veio Bento XVI. Então, carinho e respeito desse Papa. Esse Papa que me nomeou, me chamou para ser bispo. Por causa disso agora não vou aceitar o próximo? Não, agora amor e respeito ao Papa Francisco. Porque não tem igreja de Papa. A igreja de Francisco, a igreja de Bento, não existe isso. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. E os papas servem a Jesus. A missão do Papa é confirmar os irmãos da fé. Então não podemos, isso não é pensamento católico. Se for o Papa desse jeito, eu aceito. Se não for, esse Papa não me representa. Então você não é católico, meu caro. Você deixou de ser católico se falar uma coisa dessas. Não é que me pergunte. Esse Papa é o servo de nosso Senhor Jesus Cristo, servo dos servos de Cristo. Que a gente chama, né, é o vigário de Cristo, o Papa. E vamos respeitar, rezar por ele. Tem alguma coisa que você não consegue entender muito bem, mas ao invés de criticar nas redes sociais, reze. E assim a gente vai caminhando, pedindo muito ao Senhor que sustente a sua igreja, porque, como Jesus promete, as portas do inferno não prevalecerão. O que significa essa porta do inferno? Justamente a tentativa da divisão, da discórdia, a desobediência. Inferno é desobediência. O diabo é orgulhoso desde o princípio. Então, aqueles que seguem a Deus obedecem, quem segue ao diabo é desobediente, causa divisão, discórdia. Eu estou agindo assim por convicção, porque eu quero uma igreja desse jeito, daquele, dividindo, causando confusão na comunidade. Não é obra do Espírito Santo, é do maligno. Então, sejamos atentos a isso. Jesus quer uma igreja, que possamos nos identificar com a igreja de Jesus e permanecermos unidos nesta igreja. Com o Papa Francisco, rezando para que todos nós busquemos cada vez mais cultivar a unidade, o respeito entre nós, a solidariedade e crescermos como irmãos e irmãs. Que São Pedro I Papa interceda por nós. Amém. Amém.